Câmara Notícias está começando agora. Casa de Cursos promove formatura de mais de 500 alunos. O salão da comunidade de São Pedro ficou lotado. Eram 515 formandos de 30 cursos oferecidos pela Casa de Cursos, que está completando 18 anos. Acho que é uma data importante, né? Então a gente veio aqui comemorar hoje com os alunos os 18 anos da Casa de Cursos. Como é que vai ser hoje, então, a comemoração? Eles vão receber os certificados, hoje são 515 alunos, tá? E depois a gente vai ter o primeiro baile de formatura da Casa de Curso, com o Luiz de Lomar. Nós viemos aperfeiçoando a questão aí da Casa de Cursos, passando a sede da Casa de Cursos para o centro da cidade. Isso é muito importante e facilitou também para as pessoas pegar um ônibus só. Antes era aqui no Getúlio Vargas a Casa de Cursos. Através da nossa gestão, levamos lá para o centro da cidade. Hoje facilita muito para os alunos, né? Estou muito feliz, quero agradecer os voluntários, os professores e parabenizar principalmente os formandos. Queria fazer um registro aqui de reconhecimento e agradecimento a esse grande trabalho realizado pelo secretário Graziani Lara e por toda a sua equipe de gestão da Secretaria de Assistência Social do município, ao nosso prefeito municipal, né, por capitanear essas grandes ações do Poder Executivo e informar a população que ao longo desses 7 anos da gestão desse governo já são mais de 4.000 pessoas que receberam qualificação profissional e assim facilitaram seu ingresso no mercado de trabalho. E os cursos são oferecidos de graça. Josiane Ramos Botelho agora é uma cabeleireira. Aqui é só o começo, né, para a gente poder crescer profissionalmente. Eu sou muito grata a todos que estão envolvidos nesse grande evento nessa noite. Mesmo o caso da Luciane da Rosa. Ela já fez 3 cursos pela SMASE. Saí de lá para trabalhar, né? Agora eu estou fazendo spa dos pés. Mas eu já fiz depilação e já fiz outros cursos lá dentro da casa. Sai preparada para o mercado de trabalho? Com certeza, com certeza. É ótimo. É muito bom a gente ter essa oportunidade de fazer esses cursos gratuitamente, né? Além do presidente da Câmara, Rodrigo Ferraz, que fez parte da mesa de autoridades, o Legislativo marcou presença forte na solenidade. As pessoas chegam àquele local, fazem seus cursos e se preparam para o mercado de trabalho ou para assumir uma vaga numa empresa ou na própria residência fazer alguma coisa para ter algum lucro. Eu acho muito importante isso aí. Uns vão abrir seu próprio negócio, outros vão abrir, é uma porta que abre para porta de emprego, né, que vai especializado na sua área, cada um na sua área. Mas a Casa de Cursos está de parabéns, são 18 anos executando esse tipo de serviço que vem capacitar cada vez mais os jovens e adultos da nossa cidade para poder estarem preparados para o mercado de trabalho. Um trabalho sério, competente e com resultado. E tenha certeza que as pessoas que estão se formando agora aqui, em breve já estarão no mercado de trabalho. Em breve, novas inscrições para os novos cursos, implementar mais novidades aí na Casa de Cursos. Quadra da Rua Félix da Cunha recebe asfaltamento. O dia 2 de agosto amanheceu diferente na esquina da Santa Casa. O trânsito no local foi interrompido para a realização do asfaltamento da Rua Félix da Cunha, entre a Gomes Carneiro e a Barão do Triunfo. O objetivo principal é melhorar o trajeto para a ambulância da SAMU e os muitos carros que acabam circulando por ali para levar pacientes até o hospital. O investimento é com recursos próprios do governo municipal. Aqui é um investimento de R$200 mil feito pelo governo de Valdo Lara. É o asfalto da SAMU, né? O principal acesso à Santa Casa de Bagé, que traz os pacientes, né? Tanto a SAMU que traz os seus pacientes na ambulância, quanto os particulares, né? As pessoas que vêm até a Santa Casa em busca de atendimento, de socorro, elas vão ter uma via, né, toda asfaltada e, sem dúvida alguma, isso vai gerar uma melhor mobilidade, segurança e conforto para os pacientes, tanto aqueles que estão dentro do carro, quanto também aqueles que estão dentro das ambulâncias. Antes eles vinham na pedra trepidando dentro das ambulâncias. Hoje eles terão um melhor conforto e mais segurança, inclusive, na busca
da recuperação da sua saúde física. Então, é um investimento importante que o governo de Valdo Lara faz de R$200 mil e que vai gerar desenvolvimento e muitos benefícios, principalmente para as pessoas que vêm buscar os serviços de saúde da nossa Santa Casa de Caridade de Bagé. É uma série de economia que o governo faz para conseguir pavimentar a cidade. Nós falamos aqui em asfalto, mas nós também estamos pavimentando os blocos intertravados. Já entregamos a Marcílio Dias, muito em breve vamos entregar aqui a Rua João Manuel, que está 99% pronta, e vamos entregar também, daqui uns 20, 30 dias, o acesso do bairro Tiaraju. Esses 3 lugares que eu falei estão sendo colocados os blocos intertravados, ou seja, é pavimentação, é segurança, é desenvolvimento, é o que todo mundo quer ruas boas, quer andar com seu carro ou mesmo a pé, mas em lugares que estejam bons. E essa é a meta do governo de Valdo Lara, asfaltar e pavimentar o maior número de ruas possíveis. Categoria profissional e sub-17 do Guarani Futebol Clube estão a 2 passos de subir para a elite do futebol gaúcho. Os últimos dias foram de jogos em casa para o Guarani, em 2 categorias que disputam a Série A2 do Campeonato Gaúcho, o time profissional e a sub-17. Pelo profissional, o alvirrubro enfrentou o União Frederiquense no domingo. O estádio Antônio Magalhães Rossel ficou lotado. Torcida animada e muito confiante na equipe. O Guarani dominou o jogo de volta contra a União Frederiquense no conhecido mata-mata. A vitória simples por 1-0 foi suficiente para a torcida gritar que estava na semifinal. Agora faltam apenas 2 partidas para retornar à Série A. O adversário será o Monson, estreante na divisão de acesso que eliminou Pelotas. A partida de ida é neste domingo, dia 7 de agosto, aqui em Bagé, no Estrela d'Alva, às 3 da tarde. Já no Sub-17, o Guarani, que jogou na segunda-feira com o Lajeado, largou em desvantagem. A partida válida pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho A2 terminou em 2-1 para o Lajeado. É importante porque o Guarani hoje está tendo um cuidado muito especial com o futebol, Desde a gurizada do Sub-9, Sub-10, Sub-13, Sub-17 e também o futebol feminino também do Guarani, que também vai jogar o campeonato. Então o Guarani hoje vive o futebol em todas as etapas, vamos dizer assim, E é muito bom, porque daí que surgem os novos valores, Bagé, a cidade de Bagé precisa disso, tanto do outro lado do Bagé como também do Guarani, a busca de buscar valores, revelar atletas, porque a cidade de Bagé já tem essa tradição de revelar jogadores, Quantos atletas já passaram por aqui e que chegaram à seleção brasileira? E ultimamente a base era deixada de lado. Agora tanto o Bagé como o Guarani, principalmente o Guarani, que trabalha todas as categorias, estão buscando resgatar isso. E é muito bom, com certeza. Agora o time alvirrubro precisa vencer o jogo na casa do adversário por 1 gol para levar a disputa para os pênaltis ou 2 gols ou mais de diferença para classificar. Qualquer outro resultado elimina o Guarani. O jogo de volta ocorre no próximo sábado, dia 5, na Univates, em Lajeado, a partir das 3 da tarde. Espero que a equipe do Guarani consiga o seu objetivo, que é a classificação. Caso não consiga, o trabalho está feito, resgatou o trabalho e tenho certeza que é dar continuidade, porque base é continuação para buscar resultados. Agosto é dourado e é o mês da amamentação. Entenda a importância da data. O aleitamento é a estratégia que isoladamente mais previne mortes em crianças menores de 5 anos, visto que o leite materno é superior a qualquer outro leite nessa fase da vida, pois é um alimento completo que possui todos os nutrientes que o bebê precisa, sendo de mais fácil digestão. O mês de agosto foi designado pela Organização Mundial de Saúde como Agosto Dourado, por simbolizar a luta pelo incentivo à amamentação. A cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno. Em Bagé, a Santa Casa de Caridade é decorada para chamar a atenção para a importância do aleitamento materno. A gente trabalha intensivamente em relação ao aleitamento materno. E por que todo esse nosso esforço de mantermos o estímulo, sabendo que até nem é tão simples o início da amamentação. A gente sabe que dos mamíferos, o ser humano é o que precisa de apoio e ajuda na fase inicial.
porque tem alguns detalhes que às vezes atrapalham a amamentação nos primeiros dias, e mesmo assim a gente trabalha com o objetivo de que as mães amamentem seu filho exclusivamente com leite materno. Por quê? Porque ele tem propriedades indiscutivelmente melhores do que qualquer outro leite, que são leites fórmulas, e que todas as fórmulas são provenientes do leite de vaca. E a principal importância disso é que quando o neném está tomando leite materno, ele está tomando a proteína do leite humano. Então é da mesma espécie. Quando nós introduzimos uma fórmula, a proteína é uma proteína externa, proveniente do animal. Então só isso já traz uma desorganização para esse tipo de alimento. E dessa maneira, com o leite materno, ele, por causa disso, ele é nutricionalmente muito melhor, a absorção é muito melhor, e ele tem a grande especialidade de que, devido a todas essas proteínas e devido a toda a gordura que é específica, elas trazem proteção anti-infecciosas. Então, o bebê que é alimentado ao seio, ao leite materno, ele tem a capacidade de se defender muito mais de qualquer doença do que os bebês alimentados exclusivamente com fórmula. Daí todo o nosso trabalho e incentivo para que as crianças se alimentem com leite materno, porque nós com certeza vamos impactar na mortalidade infantil e na morbidade infantil. Este ano a campanha traz como tema facilitando o aleitamento materno, fazendo a diferença para mães e pais que trabalham. Todo ano as próprias entidades, incluindo a Organização Mundial de Saúde, trabalha a Semana do Aleitamento Materno, que a gente diz até que a semana se transforma num mês, porque nós consideramos o mês de agosto o mês do aleitamento materno, agosto dourado. Bom, e nesse ano, que já não é o primeiro ano que aconteceu esse tema, que é elencar sobre as atividades da mãe que trabalha. Porque o que se vê? A gente preconiza que os bebês sejam amamentados exclusivamente ao seio materno até os 6 meses. E o que as estatísticas mostram? Que a mãe que trabalha, ela acaba desmamando antecipadamente. E o grande problema disso aí é que ela recebe muito pouco apoio no serviço que ela trabalha para prosseguir a amamentação, até porque muitas ficam muito tempo fora. Então, o nosso objetivo principal esse ano é falar sobre essa rede de apoio. A licença maternidade, ela foi criada única e exclusivamente, muitas mães nem sabem disso, mas ela foi criada por causa do incentivo ao aleitamento materno. E em algumas entidades, inclusive serviços públicos, é 6 meses, e o ideal é que fosse 6 meses mesmo. Então, dependendo do serviço, é de 4 meses a 6 meses. Mas também a mãe que volta a trabalhar aos 4 meses, ela tem direito a 1 hora de licença para poder se locomover e estimular o aleitamento materno do seu filho. Outra coisa que muitas mães não sabem e que os serviços às vezes não estimulam e até porque não sabem, é que o ideal é que tivesse num local que tem muitas mulheres, que tenha uma sala onde a mãe possa fazer retirada do seu leite, tenha uma geladeira onde pode ser armazenado esse leite, para que a mãe possa, durante o serviço, fazer a retirada dele e levar para casa para fazer o armazenamento para o bebê na hora que não está. Então, são pequenos detalhes que vão fazendo toda essa rede de apoio. E é isso que nós temos que trabalhar. As empresas grandes têm que ter uma creche, que seja uma creche próxima, não precisa ser própria, mas que tenha um convênio com uma creche
para que a creche seja próxima, para que a mãe possa facilitar o deslocamento dessa mãe para ela poder amamentar. As mães cujos bebês são prematuros, eles têm direito a um prolongamento dessa licença maternidade, que seria a partir da data que o bebê saia da UTI, porque é a partir daí que a mãe vai ficar com o seu bebê. Então, todas essas portarias que existem, nós temos que divulgar. Muitas vezes a própria mãe não sabe disso, então não sabe nem exigir os seus próprios direitos. A Santa Casa de Caridade de Bagé conta há 15 anos com um banco de leite humano. O banco de leite, por si só, ele tem duas funções. A função de coleta e pasteurização para distribuição de leite materno para outras crianças, que não seja a própria mãe, e apoio. E esse apoio significa que tem pessoas dentro do banco de leite, todas as funcionárias são treinadas, e tem pessoas dentro do banco de leite que são para atender as mães externas que vêm única e exclusivamente com dificuldade na amamentação. Então, toda a mãe que sai do hospital é orientada que, se após sair daqui tiver dificuldade na amamentação, o banco de leite tem profissional competente para ajudar. Elas podem vir, o banco de leite fica aberto diariamente, não fecha nem feriado, nem sábado, nem domingo, dentro do horário das 7 da manhã às 7 da noite. Então nós temos 12 horas de oferta de tempo para que a mãe possa se dirigir aqui à nossa unidade e conseguir apoio para seguir amamentando. Esses primeiros dias elas realmente precisam de bastante apoio. Às vezes nessa fase é que tem a fissura, que é uma das grandes causas de desmame, e às vezes uma ingurgitação também muito importante, que é também uma grande causa de desmame, e nós estamos aqui preparados para orientar essas mães. Uma das grandes questões é a necessidade de informação, tanto para as mães quanto para a rede de apoio. Que a grande maioria das mães que não amamentam de bebê a termo, normal, que nasceu tranquilamente, independente que seja parto cesáreo ou parto normal, a grande maioria não amamenta por falta de orientação. E esse é o nosso trabalho. Porque nos primeiros dias podem surgir dificuldades, e nessas dificuldades as mães acabam optando por uma fórmula ou são orientadas a usar uma fórmula. A gente entende as mães, porque o que a mãe quer é que seu filho coma, e ela começa a ficar angustiada, e daí ela passa a recorrer a outros recursos, digamos assim. Mas a gente sabe que neste momento é a hora que a mãe precisa de apoio. E dentro desse trabalho que se faz, a gente consegue, com isso, melhorar o índice de aleitamento materno. Nós aqui dentro da Santa Casa, por ser um hospital amigo da criança, o pessoal, as equipes todas que cuidam dos bebês, fazem curso de treinamento de aleitamento materno, então elas têm plena competência para orientar as mães, a dar todo esse apoio. E a gente, o bebê, quando sai de alta, em torno de 85% dos bebês saem mamando exclusivamente leite materno. Isso é muito bom. Às vezes, né, mas eles saem com 48 horas de vida daqui de dentro. Então, os piores dias para o estímulo e para não haver perda é dentro dos primeiros 15 dias. Então, esses bebês na alta, eles realmente precisam de uma rede de apoio. Precisam. Quando o paciente é conveniado, às vezes as coisas facilitam um pouco, porque a pessoa tem um acesso maior a seu pediatra, ou então as orientadoras de amamentação. Quando as pessoas caem na rede pública,
dependendo das unidades, às vezes ela não consegue essa rede de apoio e justamente essas que precisam mais são as que recebem a menor orientação. Eu vejo as mães mais estimuladas a amamentar. E esse é o principal fator. Ela está querendo. E não é só a mãe, é o pai, é a família. A mãe, dentro dessa rede de apoio das mães e das mães que trabalham, a importância da família junto, favorecendo e facilitando para que a mãe possa amamentar. E a nossa incidência no Brasil como um todo, ela é em torno aos 6 meses, que é o ideal, que a gente conseguisse 100%, ou não 100%, porque às vezes existe alguns casos de contraindicação, mas que pelo menos 70%, 80% das mães chegassem aos 6 meses, não é a nossa realidade. Nós chegamos em torno de 45, em média, que chegam aos 6 meses amamentando só, exclusivamente ao peito, no todo. E não está falando só na nossa região, mas o Brasil como um todo. A Carol é formada em enfermagem e desde a faculdade percebeu a necessidade de orientar as gestantes e ajudar na preparação para receber o bebê. Hoje, ela oferece o serviço de consultoria, desde a gestação até após o nascimento, tanto em amamentação quanto outros quesitos necessários para que as famílias estejam preparadas para este momento. Desde a faculdade eu sempre gostei muito, fui muito em busca do materno-infantil, né? Fui monitora das várias disciplinas que englobavam mãe e bebê, e com isso eu sempre achei que eu fazia esse trabalho no SUS e achava que fazia falta no sistema privado aqui na nossa cidade, que ainda não tinha nenhum tipo de oferecimento de atendimento para essas mães. Então, eu comecei a ver como um nicho e também descobri que muitas mulheres não amamentam seus filhos por falta de conhecimento. E ninguém melhor do que uma enfermeira, uma profissional na área, né, que já tem todo o embasamento teórico, todo o embasamento científico, além de toda a prática, né, da faculdade, para a gente começar a trabalhar um pouco disso na nossa cidade. Com isso eu fiz vários cursos, fiz especializações, fiz curso de laser para ajudar nas fissuras, fiz curso de aleitamento, especialização em aleitamento, faço todos os dias praticamente alguma coisa na área relacionada também. Fiz o curso de doula, me capacitei para colocar o primeiro brinco, tudo isso em decorrência do que as mães vinham pedindo e eu acabei indo também junto desse nicho. Na verdade, a amamentação não é instintiva, como todo mundo diz que é. Ela nunca foi. Por isso que a maioria das pessoas nunca amamentou. Isso não é de agora, não é da nossa geração, já vem da nossa mãe, já vem da nossa avó. Muitas conseguiram, sim, depois de muito sofrer, de muito pano na boca, de muito morder, para evitar de chorar, para evitar de gritar na hora de amamentar, porque sentiam desconforto e porque sentiam dor, né? Então, assim, o que a gente sabe estudando hoje? Que isso é técnica. Isso não é instintivo, isso é técnica, isso é estudo e isso é saber e conhecer as informações. E muito mais do que isso é a gente saber disso antes da criança chegar ao mundo. Porque depois que o bebê nasce, são milhares de informações, umas qualificadas, outras desencontradas, né? Pessoas que sabem, pessoas que não sabem, achismos, opiniões de quem às vezes também não vem para agregar muito e fragiliza a mulher num momento muito importante que ela já está fragilizada, que é o puerpério. Né? E então, assim, por já ter uma descarga hormonal muito rápida e muito intensa do pós-parto, por já ter nascido o bebê e com isso já ter esse envolvimento psicológico, né? Acaba que a mulher é pega de surpresa, achando que vai conseguir, achando que é só botar o bebê no peito, e aí acaba que tem uma fissura, acaba que o bebê tem alguma disfunção oral, que é uma coisa imprevisível, mesmo com a preparação, mas o que vai acontecer? A pessoa que se preparou, ela vai conseguir identificar se algo está fugindo do esperado. É a diferença. Além de saber a técnica correta, a posição, a pega, tudo isso que a gente já conversa no pré-natal, ela vai saber
conseguir diferenciar o que é esperado do que não é. Olha, isso aqui não tá legal por algum motivo, tá tudo certo nessa parte, mas aqui tá alguma coisa faltando. Ela vai ter start para chamar um socorro, para ver uma consultoria especializada na área necessária, né? Então isso é muito importante, a gente saber o que foge do padrão para saber o tempo certo de buscar essa ajuda caso não tenha tido nenhuma orientação antes. Toda mulher está apta a amamentar, a não ser que tenha algumas doenças que são contraindicadas à amamentação, por exemplo, o HIV, que não está sendo tratado, que está com um nível muito elevado, porque passa pelo leite materno, né? O vírus passa. Então acontece de pouquíssimas exceções, assim, de não poder, tá? Fora isso, existe a real baixa produção de leite, que é um mito aí, as pessoas acharem tem, não tem, né? Tenho leite, não tenho leite. Existe a real baixa de produção, mas ela acomete apenas 5% da população feminina. Então, o resto, os outros 95%, é puro achismo da nossa cabeça. É pura invenção do que a gente acredita que não está tendo, pelos obstáculos do caminho, né, por todas as outras opiniões e por não saber quais são essas reais chances de não ter o leite suficiente. Então, em geral, toda mulher tem, mesmo que uma menor produção, que precise ser complementado, mas toda mulher produz pelo menos um pouco de leite sempre. Já ouviu falar que tomar cerveja preta e chá de alfafa podem ajudar a mãe a ter mais leite? Muitos são os mitos em torno da amamentação, e especialmente sobre chás e bebidas, que podem aumentar a produção de leite materno. Existe galactogogos, cientificamente comprovados, que são para estimular o aumento dessa produção de leite. Porém, a bebida nunca, né, bebida alcoólica não é indicada em nenhuma circunstância, justamente porque também passa um grande teor da bebida pelo leite materno, então não é nunca indicado. Alguns chás podem favorecer ou não, tem outros que não podem ser utilizados, que tendem a diminuir a produção. Só que isso é uma ressalva muito delicada, porque quando a gente vai atender uma paciente, a gente precisa entender o contexto dessa família. A gente precisa entender quem é essa paciente. Por que ela quer aumentar esse leite? Se ela tá naqueles 5% ou se ela tá naqueles 95% que acham que não tem leite suficiente. Eu já cheguei em casas de mães que estavam com o seio empedrado, muito endurecidos. Quando ele tá empedrado, ele também não desce o leite, ele não sai, não ejeta, né? Então, porque eles são todos os vasinhos entupidos. O que vai acontecer? Se eu não desentupir os vasinhos e não fazer o leite fluir, ele não vai adiantar eu aumentar a produção. Porque não é isso, a produção tá legal. O que não tá legal é a saída do leite. Cirurgias mamárias, por exemplo, a cirurgia de retirada de mamas, quando tem corte nessa partezinha da frente aqui, né, corte na areola, é bem onde passa o leite, é onde ele vai sair, é o último canalzinho dele para ejeção. Então nessa parte é muito mais delicado. Teve casos já de pacientes que conseguiram amamentar tranquilamente, teve casos de pacientes que precisaram complementar porque não tinham essa ejeção, e teve casos de pessoas que tinham leite, a gente não pôde manter a amamentação, porque como esses canais foram todos danificados, esse leite chegava até aqui, entupia e não conseguia ejetar. Então é muito delicado, não é só aumentar, não é só achar que. Tem que entender todo o processo dessa mulher, né? Se ela tem alguma doença, se ela não tem, se ela se trata, se ela não se trata, se ela tem alguma dor, uma dor antagonista do hormônio da amamentação, né? Ele vai contra. Então também são questões, não é só peito, né? Não é só mãe, é mãe, bebê, entorno, doenças, saúde física, psicológica e por aí vai. Uma das soluções oferecidas para quem não consegue amamentar é oferecer fórmula para o bebê. A gente sabe que a fórmula é ótima e ela nunca vai ser contra, desde que ela seja bem indicada, com a real necessidade de indicação, né? Então, ela é muito boa, ela vai aumentar o peso, ela vai subir a glicose, sim, ela vai. Mas se eu puder extrair esse leite e oferecer o leite materno, principalmente nas primeiras horas de vida, é importante. Por quê?
Porque tem estudos hoje que já nos provam que o bebê que entra em contato com leite artificial nas primeiras 48 horas de vida, eles podem vir a desenvolver intolerâncias e alergias alimentares no futuro. Muito mais previamente do que qualquer outra criança que não teve esse contato. Por quê? Todo mundo conhece o omeprazol, né? Eu sempre falo sobre o omeprazol. O omeprazol, quando a gente está com dor de estômago, o que ele faz? Ele vai lá e faz uma película dentro do estômago da gente para evitar que os alimentos entrem em contato com a nossa mucosa do intestino e do estômago. Então ele bate no remédio para depois ser sintetizado. O colostro, que é importantíssimo e que muita gente diz que não é leite, ele é rico em imunoglobulinas. Tem mais de 2.000 imunoglobulinas por ml de leite de colostro. Então é outro estudo que a gente tem. Se a gente for pensar nisso, que ele serve como uma vacina para o bebê, o que vai acontecer? A gente vai evitar de dar a fórmula, porque a gente não sabe que isso é rico em vitamina, que isso é rico em imunoglobulina, que é rico em defesa e que o nosso bebê pode desenvolver uma alergia. Ninguém vai dar uma fórmula pensando, ai, nossa, mas ele vai ter uma alergia. Se eu não sei dessa informação, eu vou cada vez batalhar mais para tentar tirar nem que ser todas as gotinhas do meu leite materno para oferecer para essa criança e tardiar cada vez mais o processo de contato com a fórmula. Além de que a gente sabe que tem muito risco de obesidade infantil depois do uso da fórmula indiscriminada, né? E outras centenas de informações aí que nos levam um pouquinho contra o leite artificial, que eles sejam sempre bem indicados. A Organização Mundial da Saúde orienta que o ideal é que as crianças tenham como único alimento o leite materno até os primeiros 6 meses de vida e como complemento a alimentação até os primeiros 2 anos de vida. O que o Ministério da Saúde nos orienta é que a criança deve ser aleitada por pelo menos 6 meses de vida. Tá? Depois a gente começa a ter uma apresentação dos alimentos e, se for possível, até 1 ano de vida a gente deve manter o aleitamento materno. Por quê? Porque justamente hoje a gente fala em apresentação alimentar. Antigamente era aquela loucura, fazia 6 meses, tinha que começar a comer, né? E aí, o que acontece? A gente não sabe se a criança está apta a receber alimentos mais sólidos. Ela tem que sentar, ela tem que fazer pinça, ela tem que conseguir trazer o alimento na boca sozinha. Isso nos mostra que ela está apta a receber outro tipo de alimento, né? Com a apresentação, quer dizer o quê? Que o resto vai ser supérfluo. O essencial ainda é o leite materno, ele ainda é muito rico para a criança. Ele ainda vai manter e nutrir esse bebê enquanto ele está começando a conhecer o universo externo. Botar as coisas na boca, tirar, pegar com a mão, jogar, né? Aquela sujeira que eles fazem ali nos primeiros contatos com os alimentos. Então, até 1 ano de vida, ele é o principal alimento para a criança. Não precisa ter aquela noia descompensada de que precisa comer. Não, ele precisa mamar. O resto é só um ajudante na alimentação. E até os 2 anos, preferencialmente, ainda é indicado o aleitamento materno de forma complementar. Aí sim ele entra como um plus no resto da dieta. A Nicole é mãe do Levi, que tem 5 anos, e do Judá, que tem 2 meses. Quando teve o primeiro filho, ela teve dificuldade no processo de amamentação. Agora, ela buscou uma consultoria e destaca que esse foi o grande segredo para estar conseguindo amamentar o caçula. Desde que eu tive o Levi, em 2018, já sabia que ia ser complicado essa parte da amamentação, né? E realmente, doeu muito. Já no 4º dia ali, a enfermeira disse que ele estava pegando corretamente, mas doía. E aí dizem que se a pega está correta não é para doer, né? Mas doía muito. Então eu fiquei tranquila porque eu sabia que ele estava pegando direito. Só que assim, ele mamava, às vezes 2 horas, e parecia que nunca estava alimentado. Aí um dia eu descobri também que os meus peitos estavam muito cheios. Então assim, faltou muita informação naquela época, né? E era muita dor, eu chegava a chorar em cima dele amamentando. Aí com 12 dias a pediatra deu a fórmula ali para dar uma aliviada, né? E eu confesso que emocionalmente assim afetou bastante, porque a gente quer amamentar, né? A gente é mãe, a gente quer amamentar. Mas foi um alívio, assim. E aí tu vai conseguindo sair um pouco
daquela dor que tu sente, vai cada vez mais, né, dando a mamadeira, assim, né, e foi o que acabou acontecendo com o meu primeiro filho. E aí com esse aqui eu já tinha dito que eu ia lutar, né, pela amamentação. Naquela época eu tive a oportunidade de procurar uma consultora, mas acabei achando tudo muito difícil, não fiz isso, e conheci amigas que tinham feito, né, esse processo de dar no copinho para tentar resgatar a amamentação e deu certo, né, mas eu não fiz. E aí, dessa vez, eu já fui atrás de uma consultora, eu fiz uma consultoria lá pela 30ª semana, então foi muito bom, aprendi uma parte técnica da amamentação, a questão da massagem, a questão dos diferentes tipos de seio. Ali eu fiquei sabendo também que, na verdade, 90 e tantos % das mulheres têm capacidade de amamentar. Elas só não vão amamentar se elas não quiserem ou se elas tiverem algum problema físico para isso, né? Mas a maioria está apta a fazer isso. Então eu fiquei com muita expectativa de que fosse dar certo, né? Fui bem, assim, realmente acreditando que era só me esforçar mais, né? E aí, quando ele nasceu, ela estava lá comigo, a consultora, e ela tirou fotos ali na hora, ela acompanhou a pega, e ela falou assim, tá correto e estamos com sucesso. Foi o que ela disse, né? Sucesso na amamentação. Então eu vim para casa bem feliz, bem faceira, assim, que ia dar certo, né? Mas, assim, o dar certo não significa se livrar da dor, né? Então, assim, foi muito doído, foi muito sofrido. Embora seja algo natural da mulher, não é tão instintivo assim, né? O teu peito, a maioria da vida, ele tá ali sem essa utilidade, né? Então, assim, quando ele pegou, assim, doeu muito. E aí a consultora veio aqui no 6º dia. E como é a diferença de ter um olhar profissional, assim, né? Uma pessoa que olha para ti e enxerga as várias possibilidades da amamentação. Então, assim, eu descobri ali naquele dia, ela descobriu, na verdade, né? O meu mamilo era muito curto para ele pegar. E aí a questão da técnica, essa é a diferença, porque o bebê, ele se orienta pelo céu da boca, né? O mamilo da mulher tem que pegar no céu da boca dele. E o meu não chegava lá. E aí ele ficava perdido, tentando mamar e não conseguia. Isso ela viu, e aí o que me salvou ali foi o bico de silicone, que eu uso até hoje. Chama protetor de seio, mas no caso para mim não era para proteger o seio, era para ele conseguir pegar o seio, né? Que ele é um bico um pouquinho maior assim. E ali melhorou muito. Ainda continuou doendo, né? Até os primeiros 20 dias assim doeu bastante. Teve um dia assim que estava saindo um pedaço de sangue, assim, um pedaço de peito dali, do seio. Mas assim, passou ali aquele primeiro período assim e a gente conseguiu vencer, mas foi bem difícil. A mamadeira também a médica já deu no 5º dia também, já prevendo, porque ele perdeu peso, né? Ele, o Levi também perdeu peso. Então assim, para não acontecer de piorar, né, ela já deu uma mamadeira para uma necessidade, né? Então assim, ele foi mamando, mas nunca, mesmo mamando bastante, tendo bastante leite, ele sempre precisava de um pouquinho mais. E aí eu também tiro o leite também e também dou o leite, né? Outra coisa que a consultora me trouxe, assim, foi a questão do coletor, porque a gente perde muito leite, né? O leite vaza é um leite perdido. Ela trouxe o coletor, então às vezes eu estava amamentando num peito e no outro eu estava coletando. E aí quando terminava a mamada e ele ainda estava com fome, eu já botava na mamadeira e já dava para ele o meu próprio leite, né? Então, assim, tem muitas coisas que a mulher pode fazer, assim, se ela realmente tiver com vontade, assim, né? Com firmeza de amamentar, assim, né? Eu tive dias, assim, de estar com um peito enorme, duro, e aí a gente tem que aprender a fazer massagem. É sofrido, dói, mas a gente vai se informando. Então, eu digo, assim, que a informação, assim, faz toda a diferença, né? Tu entender a técnica, né? Eu gostaria até que ele quisesse mamar mais, né, no peito, só que depois que a gente bota a mamadeira, o fluxo, né, o fluxo não ajuda muito, né. Então, assim, enquanto ele quiser mamar, eu tô amamentando. E também tem a questão do tirar leite, que é difícil, assim, porque são 2 trabalhos, né. Então, a gente tem o retrabalho, tem que tirar o leite e dar o leite. Mas é outra coisa que funciona, né. Então, também, quando eu sinto que o peito tá enchendo, eu também tiro o leite e ofereço em outro momento para ele também. Eu recomendo muito a questão da consultoria, porque assim, a gente fala muito de rede de apoio para a mulher, né? A mulher está ali no momento fragilizado, a maternidade, tudo, né? Tá muitos detalhes, é delicado, né? Mas assim, digamos assim, tu tem um marido legal na tua casa que te apoia, ótimo. Só que se os dois não tiverem informação, não vai adiantar ter só o apoio.
Então, assim, a questão da consultoria, de ter uma enfermeira, né, que geralmente são enfermeiras, que saibam, que entendam, que tenham produtos, técnicas. Eu usei a translactação também, que foi o que ela deixou para mim, que é aquela sondinha para levar o leite ali pro bebê também. Nossa, isso ajuda muito, assim, né? Então, assim, eu acho que realmente é importante. Eu acredito, assim, que principalmente, assim, por ser algo que a gente recebe, assim, é de graça. Tu tem um alimento pro teu filho de graça. É algo que vem direto de Deus, assim, pra gente, né? Seja a mulher a mais rica que tem condição de comprar o melhor leite do mundo, ou seja a mulher que não tem condição de dar um leite de caixinha pro seu filho, todas nós recebemos o alimento pra criança, né? Isso faz toda a diferença, né? A Luísa é mãe do Augusto, que tem 11 meses. E como queria muito amamentar, ela buscou informação através da consultoria e pretende continuar o processo de amamentação pelo menos até os 2 anos do filho. Durante a gestação ali, eu fiz todo o meu acompanhamento e hoje em dia a gente sabe que se fala mais sobre isso, né? Sobre a questão da amamentação, que é importante, principalmente nas primeiras horas de vida do bebê, né? Então, eu tentei o parto normal, não consegui, cheguei a entrar em trabalho de parto e aí eu combinei com a minha obstetra, né? Que eu gostaria que no momento que retirassem o Augusto, que ele já fosse imediatamente pro peito pra gente ter esse primeiro contato, né? E foi o que a gente fez e deu super certo, assim, sabe? Até hoje esse moço mama no peito, 11 meses. Eu não tive muita dificuldade, sabe? Perto de muitas mães, né, que tem fissuras e tudo mais, eu não passei por isso, tá? Claro que um pouquinho de incômodo, né, é natural, né, mas eu sempre tive bastante leite. No segundo dia pós-parto, meu leite já desceu. O Augusto sempre fez uma boa pega, tinha bastante sucção. E foi acontecendo, né? Mas assim, em relação ao desconforto, muito pouco mesmo. Isso até os 6 meses eu optei por fazer somente o uso do leite materno, né? Ele não teve introdução de mamadeira também, então sempre foi só peito mesmo. Todo mundo fala em amamentar, né? Só que a gente não tem filhos, então é muito fácil tu olhar uma mãe amamentando, né? Só que quando é contigo é diferente, né? A gente não tem noção de posição, de pega, como é que vai ser, como é que não vai ser. Então eu fiz uma consultoria pré-parto com a Carol. E aí ela nos mostrou tudo direitinho, fui eu e meu esposo, o Rodrigo, como é que a gente colocava o bebê no peito, as formas de mamar. E depois no segundo dia pós-parto, ela foi no hospital. E aí ela avaliou a pega, fez toda a avaliação da cavidade oral ali, que é bem importante, né? E deu super certo. Eu fiz 2 consultorias com a Carol, tá? E sempre que eu tinha alguma dúvida, eu chamava ela e a gente conversava, né? Mas existem laser, né, para o tratamento de fissuras e tudo mais, mas como eu comentei, né, no início, eu não fui uma pessoa que eu tive muita dificuldade, né? Para mim 2 consultorias já foram suficientes, mas tu pode sim fazer o acompanhamento ali durante toda a amamentação, né, se tu julgar necessário, né, porque é uma fase que sempre vai ter novidades, né, depois vem a introdução alimentar, né, que não deve ser deixado de lado mamar, né, então é bem importante, assim, ao longo dos meses, né. Eu pretendo até os 2 anos, tá, que é o tempo, né, que a gente se fala hoje em dia que é importante a função do aleitamento, né, e é muito bom, né. Então eu ainda nem estou preparada para parar, porque é muito bom. Tu tem essa experiência como positiva? Sim, muito positiva. E como muito, é que tu vê a importância disso? Eu acho muito importante, né? A amamentação hoje em dia a gente sabe que ela não é só um meio de nutrição, né? Amamentar vai além, é força, é entrega, é conexão e principalmente amor, né? Porque eu sempre disse que era o meu superpoder, assim, porque todo mundo pode dar banho, todo mundo pode pegar no colo, mas é um momento que só tu e o bebê vão ter, sabe? É uma conexão, assim, que só quem consegue amamentar sente, né? Então, pra mim, eu acho que não teria outra definição, né? Além de amor, força, conexão, entrega. Não desistam, né? Porque faz muita diferença aí no desenvolvimento hoje em dia, até a gente se descobrir, né? Nesse período pós-parto, né? Que as mães, às vezes, na maioria das vezes, a gente se anula por um período, né? E se entrega totalmente, né?
ao bebê. Eu diria que as mães não desistissem, né? Porque é muito importante, sabe? Tanto para a mãe quanto para o bebê. É uma fase que, por mais que tenha dificuldades, vale muito a pena, né? Essa entrega, essa conexão. A amamentação, ao contrário do que muitos pensam, não é apenas um processo natural e instintivo. Ele requer muito apoio e orientação e traz muitos benefícios, não só para o bebê, como para a mãe. Cada gota de leite importa. Eu acho que o principal que eu tento passar para as minhas pacientes é que o estresse, a ansiedade, tudo isso vai ser contra qualquer gota do leite materno, porque isso vai bloquear a descida desse leite, a passagem desse leite. Então, se tu tem vontade de amamentar, se tu tá gestante, tá pensando em gestar, já tem um episódio não tão bom com o filho anterior, por exemplo, porque eu tenho atendido, as pessoas acham que eu atendo muita mãe de primeira viagem, mas eu atendo muita mãe de segunda viagem, porque na primeira não tiveram as informações necessárias, não conseguiram, se frustraram contra isso. Então, é muito importante que a gente já comece a conversar desde sempre, tá? E estudar e se preparar é o principal fator, saber, né, o quanto é importante, tanto para a mãe quanto para o bebê. Isso é uma questão que também nunca é muito comentada, só falam que para o bebê é muito importante, mas para a mãe também é importante. Previne o câncer de útero, previne câncer de ovários, previne osteoporose materna, previne câncer de mamas, então é muito importante para a mãe também. Previne o risco de obesidade na infância, né, para essa criança, que aleitar não é só oferecer a mama para o bebê. Eu tenho pacientes que já tiveram, inclusive, traumas psicológicos, né? E não queriam ter a mama manipulada. Não queriam botar neném para mamar, era um bloqueio delas. E tá tudo bem, a gente acolhe essas mães do mesmo jeito, né? Tá tudo bem não querer amamentar também, a gente não sabe por que motivo que essa mulher não quer. Mas aleitar pode ser tirar o leite da mama e oferecer o leite para o bebê também de outra forma. E mesmo quem escolhe não amamentar diretamente no peito ou não amamentar de jeito nenhum, precisa ter cuidados. Porque, como a gente falou no começo, todas as pessoas vão desenvolver uma quantidade de leite, mesmo que essa mama não esteja sendo estimulada quando entra na pojadura, mas ela vai desenvolver leite, e se ela estiver com a mama muito inchada e não estiver extraindo, ela também vai passar por problemas. Ela vai ter as mastites, ela vai ter um seio empedrado, vai ter dor, vai ter febre porque não está sendo esvaziado. Então até a pessoa que não quer amamentar precisa de instrução para isso. Então é muito importante ter conhecimento. O essencial é a mãe e o bebê se entenderem. E para isso acontecer precisa ter bastante conhecimento. O projeto de inclusão possibilita com que crianças autistas vivenciem a emoção de uma partida de futebol. Estádio Antônio Magalhães Rossell, o Estrela d'Alva, em jogo decisivo pela vaga da semifinal do Campeonato Gaúcho Série A2. Arquibancadas lotadas, muito barulho e festa da torcida. A maioria dos brasileiros adora futebol, mas nem todos conseguem acompanhar uma partida de dentro do estádio, com fogos de artifício, torcida e muito barulho. É o caso daquelas pessoas que possuem o transtorno do espectro autista. Para minimizar esta situação, existe uma lei aprovada na Câmara de Vereadores de Bagé. É a Lei Municipal número 6.563 de 2023, que reserva um espaço destinado aos autistas e seus acompanhantes nos estádios de futebol de Bagé. A autoria do vereador João Chardozin. O mais importante é a inclusão dos autistas dentro do estádio. E a lei que nós fizemos e aprovamos na Câmara é para isso, para que a gente tenha espaço reservado para os autistas nos estádios de futebol, que sirva de exemplo para o estado inteiro e para o Brasil. O Guarani Futebol Clube foi o primeiro da cidade a garantir reserva para esse público e foi a lei. No jogo decisivo contra o União Frederiquense, fez a apresentação do projeto para a torcida e os jogadores entraram em campo com crianças autistas, a exemplo do Vicente Nicolino, de 4 aninhos. A mãe reconhece a importância desse espaço reservado para quem tem TEA. É importante demais, o Vicente mesmo é uma criança que gosta muito de futebol e trazer ele para dentro do estádio de futebol com a acessibilidade que a gente tem hoje aqui em Bagé é muito importante, né? A gente sente que eles têm que conviver no mesmo ambiente que todas as crianças convivem e para nós isso, como mãe, é muito importante. E assim, com oportunidades e respeito às diferenças, a sociedade vai evoluindo e os muitos Vicentes vão encontrando seu espaço na sociedade
E as mamães podem sorrir tranquilamente. Seguem as castrações gratuitas neste mês de agosto. Veja os locais. No dia 7 de agosto, segunda-feira, os atendimentos acontecem na Avenida Espanha, em diagonal ao Bagé Tênis Clube. Na terça-feira, 8 de agosto, no bairro Ipiranga, em frente à Escola Senador Getúlio Vargas. No dia 9, quarta-feira, no bairro Coxilha do Fogo, em frente à MF Antônio Sá. No dia 10, quinta-feira, no centro, em frente ao Centro Administrativo. E no dia 11, sexta-feira, no bairro Passo das Pedras, em frente à MF Fued Calil. Veja como fica o tempo nos próximos dias. O sábado vai começar com sol entre nuvens. As temperaturas ficam entre 16 e 21 graus. Para o domingo, existe uma pequena possibilidade de chuva no fim do dia. As temperaturas ficam mais altas, entre 12 e 28 graus. A semana inicia com tempo instável e possibilidade de chuva para segunda-feira. As temperaturas ficam entre 9 e 15 graus. A terça-feira inicia com sol entre nuvens e segue a possibilidade de chuva. As temperaturas ficam entre 13 e 18 graus. O Câmara Notícias fica por aqui. Voltamos com um programa inédito na próxima semana. Siga acompanhando a nossa programação e também as redes sociais da TV Câmara Bagé. Até mais! We'll be right back.